Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, o país somava, no último levantamento, 10 mil casos confirmados de coronavírus entre indígenas e 408 mortes. Um estudo da Universidade Federal de Pelotas revelou que a prevalência do novo coronavírus entre a população indígena urbana equivale a 5 vezes a encontrada na população branca, o que demonstra a gravíssima situação de vulnerabilidade dos índios brasileiros. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, uma produção da Rádio e da TV Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade de a gente falar dessa situação tão dramática que é a pandemia do coronavírus e que atinge populações vulneráveis como os povos indígenas. Deputado, os números da Covid no Brasil, eles já são assustadores. Agora, quando a gente avalia, considerando somente a população indígena, eles são muito mais assustadores. O que a gente pode fazer para minimizar esse problema? Pois é, você lembrava aí de algumas estatísticas e alguns dados que estão sendo divulgados. Inclusive, há um certo desencontro de informações, a ponto até a mídia, né, os meios de comunicação, publicarem, às vezes, informações e o governo outra. E é o que acontece com os indígenas. Há uma subnotificação muito grande. Nós temos aí informações, por exemplo, a PIB, ela publicou, inclusive, o dado mais recente, até ontem, coloca que tem 12.777 casos confirmados de povos indígenas. E, no caso do Ministério da Saúde, fala em 9.190, na mesma data. Óbitos, da mesma forma. A PIB fala em 455 e o Ministério da Saúde contabiliza 193. E, portanto, você tem, primeiro, essa situação. Indígenas que estão morrendo, mas que não estão sendo registrados como indígenas. Então, a população indígena, que é realmente muito vulnerável, principalmente na área urbana, mas também agora que cresceu muito em comunidades indígenas, até mesmo algumas isoladas, então elas não têm proteções, até mesmo normais, né, em relação a gripes e algumas doenças comuns. E existe um problema muito sério de atendimento na área da saúde, dadas as distâncias e a necessidade de deslocamento. Então, no deslocamento, por falta de proteções individuais, a contaminação também acaba acontecendo em muitas comunidades, principalmente na região amazônica. Portanto, o governo precisa dar uma atenção especial aos povos indígenas, e isso não está acontecendo. Okay. Deputado, eu queria falar um pouquinho do projeto de lei e dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente ele sancionou com vários vetos a lei que trata das medidas de proteção aí aos povos indígenas. Esses vetos, obviamente, sofreram várias críticas de setores da sociedade ligados à defesa da população indígena. O senhor acha que dá para derrubar esses vetos no Congresso? Olha só, primeiro, nós tivemos uma grande conquista, que foi aprovar esse projeto de lei 1142. Nós tivemos mais 3 ou 4 outros projetos semelhantes, e boa parte do seu conteúdo foi contemplado no projeto discutido na Câmara e no Senado. Portanto, o Congresso aprovou uma proposta de ações emergenciais e ações, algumas que envolveria parcerias com estados e municípios, e o presidente Bolsonaro, o governo federal, vetou. E vetou de forma substancial, não foi pouca coisa. Nós tivemos aí vetos de itens, por exemplo, quanto ao fornecimento de água potável, vetos relacionados à distribuição de material de higiene e também em relação a leitos de hospitais, uma série de itens, quer dizer, situações absurdas, porque numa situação normal, esses itens todos fazem parte do escopo de ações na área da saúde, seja de prevenção, seja de ações efetivas de tratamento. Essa era uma pergunta que eu tinha para o senhor, deputado. Quer dizer, foi vetado o fornecimento de água, né, potável e distribuição gratuita de materiais de higiene.
Essas são medidas básicas para você enfrentar o Covid. Como é que se veta isso, deputado? Pois é um absurdo, eu não sei quem orientou o presidente, ou se é uma ação deliberada, né, do governo contra os povos indígenas, porque é assim que parece. A Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas já teve reunião, logicamente tentando trabalhar agora as articulações para derrubar os vetos, principalmente os mais absurdos, esses que não haveria razão nenhuma, porque o governo federal ele tem algumas ações através da Secretaria Especial de Saúde Indígena e tem algumas parcerias através de órgãos federais que estão com algumas ações emergenciais. A proposta da lei era especificar melhor e, com isso, também o governo se planejar para as ações naquelas localidades, naqueles estados, naquelas terras indígenas onde a situação é mais grave e o próprio distanciamento complica. Portanto, temos que derrubar esses vetos, eles não são aceitáveis. Não pode aceitar um veto, por exemplo, que trata de recursos emergenciais, porque essa é a característica agora da liberação de recursos, para ações específicas de combate à pandemia. Não muda a realidade quanto aos recursos já limitados nas ações normais de atendimento aos povos indígenas. E há uma grande injustiça com os povos indígenas, os povos originários, aqueles que estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Então, há uma dívida histórica do Brasil. E agora, com essa doença, os indígenas, mais uma vez, estão submissos a diria assim, um verdadeiro genocídio, um novo genocídio dos povos indígenas, se essas medidas não forem implementadas e os vetos não forem derrubados. Deputado, o governo alegou, para vetar esses artigos, que o texto ele criava uma despesa obrigatória sem demonstrar o respectivo impacto orçamentário. Nós sabemos que qualquer projeto de lei para ser aprovado na Câmara, ele tem que ter uma avaliação da legalidade, da constitucionalidade e também da adequação orçamentária e financeira, e o relator tem que atestar isso. Como é que o governo alega que há um problema de orçamento nesse projeto? Não tem coerência essa alegação. Primeiro, que o projeto ele foi discutido na comissão as comissões, portanto, agora no período da pandemia você tem uma concentração de decisões e de análises, mas passa pelo crivo constitucional e a base do governo apoiou, votou a favor. Na verdade, para poder ser aprovado esse projeto, teve que ter apoio de partidos, de parlamentares, de apoio ao governo. Agora, nós estamos num momento excepcional. O governo hoje tem os meios excepcionais aprovados pelo Congresso Nacional para fazer o realocamento de recursos, porque são ações emergenciais, o nome já fala. E, lógico que com isso também você vai ter procedimentos relacionados à prestação de contas diferenciados, porque são específicos, gastos específicos para ações específicas de combate à doença, nesse caso, em relação aos povos indígenas. Então, não justifica essa razão de veto, porque ela não se sustenta. Não é propriamente falta de recurso, e por isso teria que ter um outro projeto para você tirar recurso de alguma área para outra. Nesse momento, para essa finalidade, não precisaria. O governo tem os instrumentos para cumprir não só essa legislação, e uma série de outras que foram aprovadas agora nos últimos 2 a 3 meses no Congresso Nacional. Deputado, nosso tempo está se esgotando. Eu vou finalizar com uma última pergunta. Teve uma ação que foi movida agora por 5 partidos e também pela articulação dos povos indígenas, e essa ação levou o ministro Barroso a determinar que o governo adote medidas para proteger a população indígena e quilombola. O governo está cumprindo essa ação? Olha só, o governo deve cumprir, porque é uma decisão do Supremo e nós estamos falando de ações emergenciais. Não é um assunto para ser discutido para daqui a 2, 3 meses o governo tomar alguma medida. Os indígenas estão morrendo nesse momento. Eu hoje recebi um relatório da região do Alto Solimões, da região de fronteira com Peru, Colômbia, onde nós temos uma quantidade enorme de povos indígenas isolados e morrendo. Nós já temos centenas de casos nessa região e temos centenas nos municípios que compõem aquela localidade, onde predomina 90% dos povos indígenas. Se o governo não agir rápido, nós vamos ter muito mais mortes que foram anunciadas. Então, a decisão do Supremo,
uma decisão sábia, correta e dentro do tempo necessário. Agora, cabe ao governo cumprir a decisão e, na verdade, o Congresso agilizar a derrubada dos vetos e cobrar que o governo cumpra essa lei, porque, como eu falei, ela é para este momento, para essas situações, não é ad eterno. Esse momento da pandemia vai passar de todo o Brasil. Felizmente, ainda estamos com muitos casos e os indígenas, pela condição vulnerável e pela obrigação do governo federal de cuidar dos povos indígenas, nós não podemos aceitar esses vetos e cobrar, claro, o cumprimento da decisão do Supremo. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. Um grande abraço a todos e a todas. Obrigado. Eu conversei com o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, sobre a situação da população indígena afetada pelo Covid-19. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.